A primeira versão das lenda, mais lenda do que história, das tripas à moda do Porto, é-nos narrada por Alberto Pimentel, um grande escritor de língua portuguesa que, nascido no Porto, escreveu sobre este episódio o seguinte: anunciando o aparecimento da primeira expedição a Ceuta, os burgueses do Porto mal o souberam, não desmentindo a sua fama de audazes intérpretes, quiseram ser os primeiros a cooperar no grandioso sonho do infante Dom Henrique. À sua custa, aparelharam uma ponderosa armada de mais de 70 embarcações que, em poder, saíram galhardamente pela barra do Porto, fora, na busca de glória para a nação, e mais foram para a coroa real. Para este autor, foi inegável que as tripas à moda do Porto nasceram nesta altura. Mas a verdade histórica é que cozinhar a dobrada, cozinhar o estômago da vitela, era já uma tradição muito mais antiga. Vamos encontrar em Florença as tripas que ainda hoje se comem na rua, dentro de pão, ou com esparguete, ou com macarrão. Vamos encontrar as tripas em Cayenne, vamos encontrar as tripas à bordaleza, vamos encontrar os calhos em Madrid, vamos encontrar por tanta Europa que sempre fez e sempre aproveitou esta parte, o estômago da vitela, para fazer um suculento estofado. A verdade é que as tripas à moda do Porto não terão nascido naquela altura, mas a fama de que elas terão surgido naquele momento vai ficar para sempre ligado, não só à cidade, mas também até ao nome que as pessoas do Porto têm. Podem ser chamados de portuenses, mas orgulhosamente as pessoas do Porto dizem-se de tripeiros. E tripeiros, semanticamente, apenas quer dizer amantes de tripas. E muitos que, não gostando de tripas, se dizem orgulhosamente tripeiros. Camilo vai fazê-las nascer durante um dos períodos de grande massacre para a cidade do Porto, que foi quando das guerras civis. As tropas miguelistas terão cercado a cidade e a cidade do Porto terá ficado sem mantimentos e então terá cozinhado também a dobrada e feito assim as tripas à moda do Porto. Isto é um romance criado, uma fantasia criada por Camilo, porque na verdade o próprio rei Dom Miguel, que estando fora, ou seja, estando no cerco da cidade, escreveria mais tarde que saudades tinha ele das tripas à moda do Porto, da cidade que lhe fizera perder a coroa. Mas a verdade é que as tripas já tinham muita história nesta altura de 1834. Outra altura em que também as tripas são dadas como sendo cozinhadas pela primeira vez foi a quando do cerco a Lisboa por Dom João de Castela. Dom João de Castela terá cercado Lisboa, Dom João I de Mestre Davis estava, por isso, sitiado em Lisboa e terão ido, isso é verdade, terão ido mantimentos do Porto para fornecer a cidade de Lisboa, que estava a ser massacrada pelas tropas de Dom João de Castela. A verdade é que não sabemos quando é que foram feitas as tripas à moda do Porto pela primeira vez. O que sabemos é que o estofado de dobrada, que vem já do tempo dos romanos e que nós já conhecemos algumas receitas até de Apícios, elas vai ser alterado ao longo dos séculos e vamos ver, por exemplo, a utilização do feijão, que supostamente o feijão que nós conhecemos e que hoje integra a receita das tripas à moda do Porto veio do Brasil e por isso a receita original, a receita que hoje é vulgar e que é mais conhecida entre nós,
não seria a receita de há 300 ou 400 anos atrás, quando o feijão, havendo algumas variedades, não era esta a variedade que existia. Mas o que é certo é que esta receita encerra em si uma longa história e uma lenda. Mas a primeira vez em que ela é escrita como nós conhecemos é por Bento Maia, que no seu livro de cozinha escreve a receita tripas à moda do Porto. E essa é a primeira vez, e esta receita só aparece, de facto, no princípio do século XX. Por isso, foram muitos anos em que a oralidade, se calhar em algumas sementas, se calhar em alguns pequenos livrinhos de notas de algumas donas de casa, de algumas casas, tivesse sido escrita, mas a primeira vez só Bento Maia é que nos dá a conhecer essas tripas à moda do Porto, tal como nós as conhecemos hoje, aromatizadas com cravinho, com cominhos e com feijão, que na altura era passado e apenas engrossava o estofado, mas que não era consumido com a casca, porque a casca do feijão ainda é indigesta, mas naquela altura achava-se que não se devia comer. Daí que as tripas foram evoluindo, é uma receita de evolução e que tem esta função fantástica, que é ser uma receita económica, mas sobretudo muito substancial e muito apetitosa. Espero que goste da receita e que lhe faça crescer não só água na boca, mas vontade para confeccionar.